Olá, pessoal. Hoje, probabilidades no jogo de pôquer. Parte do nosso curso de matemática para o Enem. E também, para quem não está interessado em Enem, é sempre bom ter uma noção aí de probabilidade, né? Para quem gosta de jogos e apostas e tal. Então, aqui nós vamos calcular a probabilidade de se conseguir diversos jogos no pôquer, né? Tipo Royal Street Flush, ou Straight Flush, quadras, full, etc. Né? Vamos calcular a probabilidade de todos esses jogos com base em um baralho de 52 cartas. Como sempre, o link para essa página aqui que eu estou seguindo, né, do nosso curso, vai estar na descrição do vídeo, para depois você estudar com calma. Ou ao mesmo tempo que você assiste o vídeo, né, você vai parando o vídeo e acompanhando na página. Então, nós calcularemos essas probabilidades com base num baralho de 52 cartas, né, que é o normal. Né? Claro, tem gente que joga com menos cartas, mas o normal é com 52. E nós vamos considerar um jogo em que você recebe inicialmente 5 cartas. Não vou considerar trocas nem o desenvolvimento do jogo, né? Então, qual a probabilidade de que nas 5 cartas que você recebe a princípio, você encontre um desses jogos aqui, uma quadra, uma trinca, um full, etc. É isso que a gente vai aprender com base na teoria da análise combinatória, que a gente já estudou no caso da Mega Sena, né? Estudamos aí as probabilidades na Mega Sena e agora mesma teoria exatamente. Inclusive vamos usar a nossa calculadora de combinações novamente, para não ter que calcular os fatoriais e etc. Então, bem tranquilo. A ideia é a mesma da Mega Sena, né? Ou seja, primeira coisa, a gente tem que saber, com esse baralho de 52 cartas, quantas mãos de 5 cartas são possíveis, né? Diferentes. Você pode ter uma 2 de copas com 6 de ouros, um 9 de paus, um valete de paus e um 2 de espadas. Essa é uma mão de 5 cartas. Ou você pode ter uma tal. Quantas diferentes dá para ter? Loucura, né, pessoal? Ficar tentando aqui pensar todas as possibilidades, porque são muitas. Então, para isso, a matemática ajuda a gente, teoria da análise combinatória. E vamos usar a calculadora de combinações para isso. Então, vamos já clicar aqui na calculadora de combinações e vamos fazer esse cálculo. Quantas combinações possíveis? Veja que é uma combinação e não um arranjo, por causa que não interessa a ordem das cartas, a ordem que as cartas chegam. Só interessa quais são as cartas. Então, por isso é um arranjo, é uma combinação e não um arranjo. Um arranjo seria, sei lá, o segredo de um cadeado, por exemplo, que interessa a ordem dos números. Então, claro que o arranjo dá números muito maiores. Então, a calculadora, quantas combinações de 52 cartas? 5 a 5, né? Quantas mãos de 5 cartas com base em 52 cartas? Então, o resultado é esse. 2.598.960 mãos diferentes nós podemos ter. Muitas, né? Imagina calcular, tentar descobrir uma por uma. Não dá. Então, no caso da Mega Sena, nós dispomos de 60 dezenas para fazer jogos de 6 dezenas, né? Por exemplo. Então, quantas combinações de 6 dezenas podemos fazer com as 60 dezenas disponíveis na Mega Sena? Aí são 50.663.860. Então, a chance de você ganhar com um jogo de 6 dezenas é 1 em 50.063.860. Como já no outro vídeo a gente discutiu isso em detalhe, todas as apostas possíveis, com 7 dezenas, 10 dezenas, etc. Né? Então, bom, esse era o número que nos interessava. Combinação de 52 cartas, mãos de 5, tal. Então, vamos voltar lá para os nossos cálculos de pôquer. Agora, nós já sabemos que existem
esse número aqui de mãos diferentes. Então vamos começar a calcular. Vamos primeiro para o jogo mais poderoso, né? Royal Straight Flush, é o top. Então ele compreende um 10J QKAs, todos do mesmo naipe. No caso aqui o exemplo é de copas, mas poderia ser nos outros 3 naipes também, que valeria igual. Então só tem 4 maneiras de fazer um Royal Straight Flush. Aqui a figura mostra uma delas, existem outras 3. Só que veja o quanto é improvável, pessoal. Só existem 4 maneiras de conseguir o Royal Straight Flush. Mas as cartas você pode receber, as suas 5 cartas, você pode receber de 2 milhões e tal maneiras diferentes. E desses milhões de mãos diferentes, você quer uma dessas 4. Então já dá para imaginar que é difícil, né? Então a gente pode calcular essa probabilidade exatamente. Vai ser 4 dividido pelo total de mãos, que é esse número aqui, não vou nem ler de tão pequeno. Você multiplica ele por 100, dá uma porcentagem, mas continua um negócio minúsculo aqui. Dividindo 1 por essa probabilidade, você obtém esse número 649.743, que é o nível, perdão, que é, a ideia seria, se você jogar esse número de vezes, numa delas você receberia o Royal Straight Flush. Claro que isso é apenas probabilístico, né? Não é certo. Eu dei exemplo aqui no dado. A probabilidade de obter um número 6 quando você joga o dado é 1 em 6, 1/6. Claro que você pode jogar o dado e já pegar o 6 na primeira, mas se você jogar muitas vezes, você vai ver que vai dar uma média de 1/6 a probabilidade de aparecer o 6. Ou qualquer outro número, porque a probabilidade para cada número é igual, né? Então, essa é a ideia da probabilidade. Não quer dizer, a pessoa pode ter sorte e já fazer na primeira, que nem a Mega Sena, né? O cara pode jogar uma vez e ganhar, mas a chance é 1 em 50 milhões. Continuando, vamos ver a probabilidade para o Straight Flush. Então, aqui também é uma sequência de cartas, todas do mesmo naipe, mas não precisa ir até o final, como o Royal. Então, nesse caso, você tem 8 sequências possíveis para cada naipe. Né? Só você checar. Você pode ter uma que acaba no rei, uma que acaba na dama, uma que acaba no valete e tal. Então, tem 8 sequências possíveis, né? E, portanto, 32 no total, porque são 4 naipes, 4 vezes 8, 32. Então, agora são 32 maneiras possíveis de se fazer. Dividido pelo total de mãos, vai dar essa probabilidade aqui. Tá? Então, a probabilidade agora já é 8 vezes maior que a do Royal Straight Flush. Straight Flush. Próximo, eu ordenei aqui por probabilidade, né? Os menos prováveis primeiro. Agora vamos ver a probabilidade da quadra. Como que a gente calcula isso? Então, esse jogo consiste de 4 cartas iguais. Aqui, por exemplo, uma quadra de 5. Só que essa quinta carta aqui, ela varia, né? Não interessa qual que ela é. Mas se eu tenho uma quadra de 5 com 2 ou uma quadra de 5 com 3 aqui, vale igual uma quadra de 5, mas é uma mão diferente. E nós temos que calcular quantas mãos de quadra diferentes são possíveis. Então, existem 13 quadras diferentes, porque são 13 cartas diferentes, né? Pode ser quadra de 2, quadra de 3, etc. Então, existem 13 quadras diferentes, mas quantas possibilidades a gente tem para essa outra carta aqui? 48, porque são 52 cartas no baralho. 4 foram usadas aqui para fazer a quadra, sobraram 48 cartas. Então, a probabilidade, o número total de mãos com quadra vai ser 13 vezes 48, 624. E para achar a probabilidade, a gente divide aqui 624 pelo número total de mãos possíveis e daqui nossa probabilidade.
Agora vamos ver a probabilidade para fazer um full house. O full é uma combinação, é uma trinca e um par juntos, né? Aqui temos um full de 6 com rei. Então vamos calcular a probabilidade de fazer uma trinca. Assim como a quadra, existem 13 cartas diferentes, né? Então podem haver 13 quadras diferentes. Aqui nós podemos 13 trincas, mas na verdade são mais trincas diferentes, por causa que depende dos naipes, né? Então, como nós temos 4 cartas com o número 6 aqui, por exemplo, para fazer trincas, nós poderemos fazer mais de 13, porque nós vamos variar os naipes. Então, aqui seria uma combinação de 4 cartas, 3 a 3. Se nós formos aqui para a calculadora de combinação, combinações de 4 em 3 vão ser 4 maneiras. Então, para cada número, nós podemos fazer 4 trincas diferentes, variando os naipes, né, dessas 4 cartas de número 6. E como tem 13 cartas diferentes, o total de trincas vai ser 4 vezes 13, 52. Agora, com relação aos pares, vão restar 12 cartas, né? Porque uma já foi usada para trinca. Tinha 13 números, um número usou para trinca, restam 12. Só que agora para cada número tem 4 cartas, né? Uma de cada naipe, só que nós vamos combinar essas 4 cartas em pares. Então são combinações de 4 em 2. Então, combinações de 4 em 2 vai dar 6. Então, para cada número, nós podemos usar essas 4 cartas diferentes, de mesmo número e diferentes naipes, para formar 6 pares diferentes. E como são 12, então dá um total de 72 pares diferentes. Então, 72 pares possíveis mais 52 trincas possíveis, o total de full vai ser 72 vezes 52, vai dar isso aqui, 3.744 mãos possíveis com full. Então, como sempre, nós dividimos pelo total de mãos possíveis e obtemos aqui a probabilidade do full, certo? Agora, a probabilidade do flush. São 5 cartas de cada naipe, não importa a ordem. Então, tem 13 cartas disponíveis. Nós queremos 5. Então, aqui são combinações de 13 cartas, né? As 13 cartas que existem, considerando um naipe apenas. Tem 13 cartas, combinações delas, 5 a 5. Então, vamos aqui na calculadora, combinações de 13 em 5, vai dar 1.287 combinações. Como existem, só que dessas 1.287, nós vamos subtrair aquelas ordenadas, né, que formam o straight flush e o royal straight flush. Né, nós queremos só os flushes aqui sem ordem nenhuma. Então, nós subtraímos essas 10 para obter 1.277 combinações desordenadas do mesmo naipe aqui. Como nós temos 4 naipes, o total de flushes é 4 vezes 1.277, 5.108. Então, a probabilidade de flush vai ser o 5.108 dividido pelo número total de mãos possíveis. Então, a probabilidade é essa daqui. Certo? Agora, mais uma, o straight. O straight é uma sequência numérica aqui, mas não importa os naipes, certo? Então, para cada naipe há 10 possibilidades, porque você pode começar no as. No caso do straight, no caso das sequências, o as vale como número 1. Então, você pode começar no as, começar no 2, no 3, começar no 4. Então, existe um total de 10 sequências possíveis. Então, como são 4 naipes, 40 possibilidades. Agora, para as outras cartas, né, pode ser uma de cada naipe, nós vamos multiplicar por 4 para cada carta. Então, o total de possibilidades da sequência vai ser 40 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 10.240, que vai dar 10.000
e 200, porque nós vamos subtrair aquelas, mais uma vez, que corresponde ao straight e ao Royal Straight Flush. Corresponde ao Straight Flush e Royal Straight Flush. Essas estão fora. Então o total é 10 e 200. Mais uma vez dividimos pelo total de mãos possíveis e obtemos a probabilidade. Agora, para terminar, pessoal, qual a probabilidade da trinca? A trinca já foi calculada ali no caso do full, são 52 trincas diferentes. Mas agora, quantas mãos de trinca diferentes depende dessas duas cartas? Então, são 48 cartas que sobraram, né? 48 cartas que podem ser usadas aqui nessas duas posições. Então, quantas combinações de 48 cartas? 2 a 2. Vamos na calculadora mais uma vez. 48, combinações de 48 em 2, vai dar 1128 combinações. Só que não interessa quando são pares aqui, porque aí seria um full. Então, subtraímos pares que nós calculamos ali em cima no full, são 72. Então, vai dar 1056 possibilidades para essas duas cartas aqui. Então, o total de mãos com trinca vai ser o número de trincas possíveis, 52, vezes o número de possibilidades para essas duas cartas aqui, que é 1056. Então, multiplica os 52 por 1056, vai dar 54.912. Agora, para calcular a probabilidade, simplesmente divide 54.912 pelo total de mãos possíveis e obtemos aqui 2,11%. A única probabilidade aí que deu acima de 1%, né? Que saiu do zero. Isso aí, pessoal. Agora o cálculo aqui da probabilidade para fazer dois pares, eu vou deixar para vocês calcularem como exercício. Então, beleza. Um abraço aí, pessoal. Continue estudando, hein?